Olá, crianças e adultos, meninas e meninos, amigas e amigos do canal Neinha Santos. Com muito amor, mas também com grande emoção, porque o dia hoje é um dia grave, um dia sério, um dia de amor, mas um dia também de dor. Sexta-feira da Paixão do Senhor. Conforme prometido, estamos aqui para essa conversa, esse diálogo, expressando o nosso amor, a nossa gratidão a Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz. Ele está aqui, conforme a tia Néia mostrou ontem, no tabernáculo, ou seja, no sacrário. Jesus, pão da vida, alimento da nossa caminhada cristã. Ontem a tia Néia falava da última ceia e a tia Néia queria deixar claro para vocês uma coisa muito bonita e muito importante da nossa fé católica. A Santa Missa, toda vez que o padre celebra a missa, sabe o que acontece na hora da missa? É a mesma coisa que aconteceu na cruz. É Jesus que morre e ressuscita. É Jesus que dá a sua vida por nós na forma do pão e do vinho. Você sabia disso? Que cada missa é o sacrifício redentor de Jesus. É o mesmo sacrifício que aconteceu no alto da cruz do Calvário. Acontece no altar da Eucaristia em cada missa que é celebrada na face da terra. Só que Jesus, ele é tão delicado que ele deixou esse memorial, esse sacrifício dele perpetuado, eternizado através dos séculos na Santa Missa, de uma maneira assim chamada maneira incruenta. É uma palavra diferente? Tudo bem, mas significa sem derramamento de sangue, sem aparência de dor, incruento, sem sangue. Mas é a mesma dor da paixão, o mesmo sacrifício redentor da cruz, tá? Isso é muito importante a gente saber, porque aí nós vamos participar da missa com muito mais amor, com muito mais gratidão no coração por esse Jesus que deu a sua vida por nós na cruz. E vamos então fazer brevemente agora, nesse vídeo, o vídeo da Sexta-feira Santa, um breve relato do que foi a paixão e morte de Jesus na cruz. Então vocês se lembram que ontem a tia Néia encerrou o vídeo da Quinta-feira Santa apresentando Jesus no Horto das Oliveiras. Ele foi passar um tempo da noite de quinta para sexta em oração com o Pai. E naquele seu momento intenso de oração muito profunda, Jesus viu passar diante de si toda a dor da humanidade. Olha que mistério é esse. Naquele momento ali, na intensidade da sua oração pessoal, faltava menos de 12 horas para acontecer a sua morte na cruz. Ele sabia disso, ele é Deus, né? Ele veio para isso, para que a sua hora de ofertar a sua vida por amor e por obediência ao Pai, pela nossa salvação, estava prestes a acontecer. E Jesus então, naquela agonia de morte, ele é Deus, mas ele é humano, ele assumiu a nossa natureza humana, exceto no pecado. Então ele sentia toda a dor, todo o pavor da morte, todo o abandono. Os discípulos já tinham se dispersado após a última ceia. Só estavam com ele ali no Monte das Oliveiras apenas 3 discípulos. E estes dormiram porque estavam de tal maneira pesados, angustiados, eles não suportaram, eles dormiram e Jesus ficou rezando sozinho. E Jesus rezou com tanta intensidade que seu suor se transformou em gotas de sangue. Vê se pode, Jesus suou sangue, transpirou sangue no Horto das Oliveiras.
Isso está na Bíblia, está na palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas. O suor de Jesus naquele momento de agonia transformou-se em gotas de sangue. Tamanha foi a sua dor, a sua entrega. E o que acontece? Passou diante dos olhos de Jesus como que um filme, gente. Toda a dor desse mundo, todo o pecado, todo o mal, todo o ódio. Imagina na história da humanidade quanta coisa já aconteceu, quantas guerras, quantos derramamentos de sangue, quantas vidas inocentes foram ceifadas. Quanta coisa cruel, escravidão, tortura, doenças, pestes, pandemias. Essa também de agora. Com certeza Jesus vivenciou a dor dessa multidão imensa de pessoas morrendo pelo coronavírus. No Brasil, no mundo, passou diante do coração e do olhar de Jesus. Eu creio nisso. Isso também exige fé. Mas Jesus, naquela hora da sua agonia, da sua morte interior, ele que se preparava para a sua morte de cruz, então foi um momento muito terrível na vida de Jesus, tanto que ele transpirou sangue. Mas aí, passada aquela noite, da quinta para a sexta, aquele momento terrível, enquanto ele estava ali em oração, chega Judas com 2 soldados romanos, e Judas então, através de dá um beijo na face de Jesus, e com esse beijo Judas entrega Jesus. Foi muito cruel essa entrega, uma verdadeira traição. E Jesus então, a partir daquele momento, começa todo o drama da sua paixão. Ele é levado bruscamente, com socos e pontapés, dali daquele lugar, né, do Horto das Oliveiras. Pedro tenta tirar a sua espada da bainha, tenta ferir um dos soldados, mas Jesus pediu que Pedro guardasse a sua espada na bainha, que não era para ter violência, que ele tinha vindo justamente para esse momento. Só que os discípulos, os 12 apóstolos, não entendiam, né, muito bem o que estava acontecendo, eles estavam muito assustados. E aí passou, esses 2 soldados romanos levaram Jesus preso, ele ficou preso até amanhecer o dia da sexta-feira, quando então Jesus foi apresentado a Pilatos. E gente, Jesus passou por momentos assim muito cruéis na sua paixão, no seu trajeto, desde da manhã da sexta-feira, ou melhor, desde a noite da quinta, né? Passando pela manhã da sexta-feira, e aquele vai e volta, vai para ser julgado por Pilatos. Aí Pilatos não acha nenhuma culpa em Jesus e manda ele para Herodes. Herodes zomba de Jesus. Herodes manda Jesus fazer milagres na frente dele, para caçoar dele. Mas Jesus fica em silêncio, Jesus fica impassível, fica sereno. Jesus não responde nada para Herodes. E Herodes olha para Jesus, ri da cara de Jesus e manda Jesus de volta, como se fosse assim um objeto. Manda ele de volta para Pilatos. E Pilatos então, porque não aguentou o grito das pessoas que queriam que Jesus fosse crucificado, e os saduceus, judeus, sei lá, tudo aquele povo lá que gritava para que Jesus fosse crucificado, os grandes da lei, né, os sacerdotes, eles queriam que Jesus fosse crucificado mesmo, que eles achavam que Jesus era um subversivo da lei, alguém que veio para atrapalhar a religião. Eles não conseguiam ver em Jesus o Salvador, o Messias, o Redentor. E por isso, então, eles pedem que Pilatos crucifica Jesus, manda crucificar Jesus, ou seja, condena Jesus à morte de cruz. E é isso que aconteceu, então. Pilatos entrega Jesus e diz assim para os judeus e para aquela multidão imensa de povo que estava lá fora da sala do julgamento, esperando, e ele fala: eis o homem. Então entrega Jesus para que os soldados fizessem o que bem entendessem de Jesus.
e os soldados fazem coisas muito brutais com Jesus. Dão soco, cuspem na cara de Jesus, puxam seus cabelos, sua barba. E sabe o que eles fazem? Eles arrancam a roupa de Jesus, rasgam as suas vestes e colocam em Jesus, gente, um manto vermelho. Cobrem Jesus, agora sem roupa, cobrem ele com um manto vermelho e colocam nas mãos de Jesus uma vara, um manto vermelho e uma vara. E não se contentando com isso, sabe o que eles fazem com Jesus, os soldados romanos e aquele povo que estava condenando Jesus? Sim, eles tecem uma coroa de espinhos, uma dolorosa coroa de espinhos, e fincam mesmo essa coroa de espinhos na cabeça santa de Jesus. Jesus que é inocente, Jesus que é o santo de Deus, ele padece toda essa zombaria, esse escárnio, dizendo, então como ele falava que ele é o rei, né? Ele é o rei do universo, ele é o rei dos judeus, ele é o rei da humanidade, ele é o Messias, o Salvador. Então, como um jeito de zombar e caçoar de Jesus, eles vestem Jesus com esse tecido vermelho, colocam essa vara na mão de Jesus para... A vara, né, expressa o cetro, porque todo rei tem o seu bastão, tem o seu cajado, o seu cetro. E aí, então, eles colocam na mão de Jesus essa vara e essa coroa, como se estivessem coroando Jesus rei. Só que um rei coroado de espinhos, para doer. E aquele espinho faz descer aquelas gotas grossas de sangue, desse sangue redentor, desse sangue divino que se derramou por nós. As gotas do seu sangue penetraram na nossa terra. Por isso a terra santa, por isso Jerusalém é a cidade santa. Sim, Jerusalém foi banhada por esse sangue divino de Jesus, sangue redentor e salvador, o precioso sangue de Jesus. E as horas vão passando, e então eles pegam uma cruz de madeira muito pesada e colocam no ombro de Jesus, para que Jesus leve essa cruz. Ele que está assim, conforme eu falei para vocês, né? Esqueci de mostrar a mensagem, que eu fico tão emocionada, mas aqui, olha, Jesus, coroado rei pelos soldados, com a vara, o manto vermelho e a coroa de espinhos na sua cabeça santa. E desse jeito, então, eles preparam a cruz, tiram esse manto vermelho de Jesus novamente, só não tiram a coroa, tiram o manto vermelho, pegam a vara e colocam essa pesada cruz nos ombros de Jesus. Isso já deveria ser assim depois das 9 da manhã da Sexta-feira Santa. E então dão ordem a Jesus para que ele caminhe morro acima, com essa pesada cruz às costas, fazendo o trajeto do Calvário. E nesse trajeto do carregamento da sua própria cruz, ele levou a sua cruz nos ombros, né? O peso todo, que representa o peso do nosso pecado, ele levou sobre seus ombros até chegar ao cimo do Calvário, ao ponto mais alto de Jerusalém, fora da cidade. Então ele andou muito, não sei quantos quilômetros, mas ele andou muito. E ia atrás dele uma grande multidão, que ia gritando, ia chorando. Tinha muitas mulheres que choravam por ele. Nossa Senhora estava junto, acompanhando aquela situação. Imagina a dor do coração de Maria. Outras mulheres também, e alguns discípulos. E muita coisa aconteceu nesse trajeto do Calvário. Jesus caiu 3 vezes durante o caminho do Calvário. Ele caiu 3 vezes para mostrar para nós que ao longo da nossa vida também a gente cai muitas vezes, mas ele é a nossa força. E nele nós levantamos, nós nos reerguemos e somos fortes para carregar a nossa cruz. A cruz de Jesus foi um pesado madeiro nos seus ombros. A nossa cruz
é uma doença que chega, é uma contradição, uma perseguição, uma calúnia, uma fofoca que faz a gente sofrer, uma injustiça, como a injustiça dói, como a injustiça pesa. É a pobreza, a miséria, muita gente está condenada a viver aí na pobreza, não tem dignidade, não tem uma vida digna, não tem uma casa para morar, vive embaixo da ponte. Então, gente, tem sofrimentos de tudo quanto é tipo, sofrimentos da alma, sofrimentos do coração, o sofrimento da falta de perdão, o sofrimento do remorso. Quanta gente que sente remorso dentro de si, que sente dor, que não consegue se perdoar, porque a gente é chamada a perdoar o próximo, mas a perdoar a gente mesmo, das nossas falhas, dos nossos erros, nosso temperamento, nosso jeito de agir com o nosso próximo. Às vezes a gente tem atitudes estranhas ou maldosas com aquele que a gente mais ama, com aquele que caminha lado a lado conosco. Então essas cruzes da nossa vida, cada um que está vendo esse vídeo pode enumerar suas cruzes e entregá-las todas a Jesus, porque Jesus é o Redentor. Então o nosso sofrimento que nós passamos, a perda de um ente querido, por exemplo, agora quanta gente perdendo seus familiares, perdendo pessoas amadas nessa pandemia do coronavírus. Então quer dizer que essas cruzes todas, elas encontram sentido na cruz de Jesus. Vamos aqui, ó, olhar para ele aqui. Nele, na cruz redentora, no seu olhar misericordioso, no seu lado aberto na cruz. É dali que vem o conforto para nossa alma. É dele que nos vem a salvação, a redenção. E ele, voltando aqui, ele cai 3 vezes para nos encorajar na nossa jornada. Acontece também outra coisa muito interessante, ele encontra Nossa Senhora no trajeto da cruz. O olhar da mãe, é o olhar doloroso de Jesus que se encontra com o olhar materno e acolhedor de Nossa Senhora. Como é bom encontrar Maria no nosso caminho. Como é bom receber o abraço da mãe quando tudo parece difícil na nossa vida. Então Jesus também teve conforto, o calor do abraço materno da sua mãe durante o trajeto da cruz. Depois, mais adiante, Jesus é ajudado na sua cruz por Simão Cirineu, um jovem que voltava do trabalho, e os soldados romanos, vendo que Jesus não estava aguentando carregar a sua cruz, que o peso estava excessivo, que ele já tinha caído 3 vezes, então os soldados chamam, puxam esse jovem, meio que força esse jovem Simão Cirineu a carregar a cruz atrás de Jesus, ajudar Jesus, aliviar aquele peso. Quantas vezes nós precisamos do ombro amigo para nos ajudar com a nossa cruz, para escutar o choro de nossas mágoas, para escutar nossos lamentos, nossos desabafos, para carregar conosco a cruz da doença, a cruz do luto, a cruz da injustiça, a cruz da ingratidão, a cruz da miséria, a cruz da pobreza, a cruz da perda de um filho. Quantas mães precisam de um Cirineu que as ajude nessa caminhada? Quantas mães com seus filhos perdidos, seus filhos às vezes deixados à margem da sociedade, seus filhos acometidos pelo mal das drogas, da bebida, do crime, filhos presos. Hoje é dia da gente rezar pelos nossos irmãos presos, para que eles olhem para Jesus na cruz. Se eles tiverem culpa, se eles carregam crimes em suas costas, que eles possam encontrar no olhar de Jesus o perdão que eles precisam. Que Jesus se volte para eles com a sua misericórdia e os reconduzam ao bom caminho. Sabemos também que existem muitas pessoas inocentes presas, que essas pessoas sejam libertas, que a sua inocência seja para elas uma alegria na sua alma, uma alegria interior,
e que a prisão seja apenas física, mas que seu interior seja livre e que essas pessoas sejam realmente libertas daquilo que nada devem. E depois outra coisa muito interessante acontece no caminho do Calvário. Verônica, uma mulher generosa que vem com uma toalha branca de linho e enxuga o rosto ensanguentado e lameado de Jesus. Aquela face de Jesus, Jesus que é maravilhoso, agora ele tinha a face desfigurada pela coroação de espinhos, pelos tapas, pelas batidas, pelo peso da cruz, pela falta de alimento, por tudo aquilo que Jesus estava padecendo ali. Verônica vem com sua delicadeza feminina e enxuga o rosto de Jesus. E para surpresa de Verônica, estampado naquela toalha linda, limpa, aquela toalha branca de linho, vem a face de Jesus impressa naquela toalha. Por isso existe a devoção da Sagrada Face de Jesus, porque ele deu de prêmio, como prêmio a esse gesto da Verônica, para ela trazer expressa naquela toalha o rosto santíssimo de Jesus. E Jesus quis dizer também para nós que a nossa alma é essa toalha de Verônica. E a nossa alma deve trazer impressa em si as marcas do rosto de Jesus. O rosto que perdoa, o rosto que acolhe, o rosto que não desampara ninguém, o rosto que olha com misericórdia. Esse é Jesus. Esse é o Jesus da Sexta-feira Santa. Esse é o Jesus que nós adoramos, pregado na cruz, mas ressuscitado. E seguindo mais adiante, depois de tudo isso, dessa longa e dolorosa caminhada, Jesus chega então ao cimo do Calvário e ele é pregado na cruz. Sim, pregos, cravos enormes são fincados no seu pulso, nos seus pés, e ele é cravado na cruz, naquela cruz que ele carregou até chegar ali. Do lado dele, de cada lado, existia também 2 ladrões. Não vou entrar aqui para falar dos 2 ladrões, mas é muito importante que você que sabe ler, crianças maiorzinhas, mesmo as que ainda não sabem ler, que o papai e mamãe, ou a tia, ou a vovó, ou o vovô, possam ler para as crianças todo o relato da paixão de Jesus. Os 4 evangelistas trazem, com muitos detalhes, toda a paixão de Jesus, desde a Quinta-feira Santa até o seu sepultamento. Então, se puderem ler a paixão de Jesus na Bíblia, gente, é uma meditação que a gente faz, é uma oração, é uma leitura que vai preencher o nosso coração, que vai dar muito sentido para a nossa vida. Vale a pena. Mas aqui está. Então, Jesus é pregado na cruz e ele, na cruz, ele fala algumas frases muito importantes. São conhecidas as 7 palavras de Jesus na cruz. A tia Néia não vai falar nenhuma dessas palavras aqui. Cada uma delas dá um sermão imenso, que até na igreja, hoje em dia não se fala tanto, mas é muito comum você ver na história da igreja o sermão das 7 palavras. Sim, das 7 palavras que Jesus falou na cruz. Tia Néia vai lembrar pelo menos uma delas. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus, naquela agonia da cruz, ele pede para o Pai, para Deus Pai, perdoar os que fizeram aquilo com Jesus. Perdoar os que o pregaram na cruz, os que o entregaram, os que caçoaram dele. Toda aquela maldade que Jesus estava vivendo na sua carne santíssima, Jesus pede que o Pai perdoa, porque ele é o Deus do perdão, o Deus do amor, o Deus da misericórdia. Quantas vezes nós não sabemos o tamanho da nossa maldade, não sabemos por que agimos assim,
mas Deus nos perdoa. Deus quer o nosso coração arrependido. Por mais que a gente caia no pecado, por mais que a gente cometa coisas que desagradem a nossa mãe, o nosso pai, as pessoas que a gente ama, por mais que a gente pisa falso no caminho, Deus é Pai, Deus é misericórdia. Mas é necessário que da nossa parte a gente abra o coração, que a gente se entregue a Ele com humildade, com reconhecimento. E Ele está muito pronto para nos perdoar. E assim então, fazendo esse breve resumo, né, da paixão de Jesus, Tia Né vai encerrando aqui esse segundo vídeo. Amanhã teremos o vídeo do sábado. E eu queria então convidar você para que passe essa Sexta-feira Santa em união com Jesus, em sintonia com Ele. Antigamente, na igreja e no mundo, era muito diferente. As pessoas respeitavam a Sexta-feira da Paixão. Não havia jogos, não havia entretenimento, ninguém via televisão, ninguém fazia diversões, não tinha nenhuma loja aberta. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia as pessoas não dão mais bola para o sagrado, não dão mais bola para Jesus. Não estão nem aí se é a Sexta-feira da Paixão de Jesus. Infelizmente, o mundo perdeu muito essa sintonia com o Salvador. Mesmo que a pessoa não tenha uma religião, mesmo que ela não seja católica ou evangélica, ou que ela não acredite em Jesus, mas pelo menos esse respeito com o divino, respeito com o sagrado, respeito com as coisas que a gente não entende, respeito com o mistério das coisas sagradas. Então vamos aproveitar e passar esse dia no máximo que a gente puder fazer de silêncio. Aqui está o sinal do silêncio. O silêncio das palavras, o silêncio dos pensamentos, o silêncio da alma, do coração. Para quê? Para falar: ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus, eu te agradeço porque o Senhor deu a sua vida por mim na cruz. Porque ali naquele momento que Jesus morre na cruz, entrega seu espírito ao Pai, dá o seu último suspiro, vem um amigo dele, José de Arimateia, que era um amigo que amava muito a Jesus. Ele vem, tira o corpo de Jesus na cruz, envolve num lençol branco de linho, passa perfume no corpo de Jesus e enterra Jesus num sepultamento, numa pedra, numa rocha feita numa pedra bem grande, onde ninguém tinha sido sepultado. E Jesus então vai permanecer ali, aquilo que a gente fala, desceu à mansão dos mortos. Fala na nossa profissão de fé. Então nós vamos terminar pensando isso, que Jesus foi sepultado por José de Arimateia. E vamos passar amanhã, que é sábado, amanhã nós vamos fazer um novo vídeo e permanecer nesse luto, porque hoje, Sexta-feira Santa, é o dia de luto da igreja, né? O dia da dor, o dia do mistério, o dia da cor preta, da cor roxa, o dia do silêncio, o dia da contemplação. E eu queria convidar, antes de terminar o vídeo, convidar as crianças, as meninas e os meninos a terem o seu momento de oração com Jesus. Que seja 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, o que você puder. Dê um tempinho seu para Jesus. Peça para a mamãe o crucifixo. Sim, o crucifixo. E reze a Ele, reze a Jesus crucificado. Agradeça a Ele, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que deu a sua vida por nós na cruz. Peça a Jesus a graça que você quiser pedir, porque Ele atende os nossos pedidos. E vamos dar a Ele o nosso beijo de amor. Vamos saudá-lo